Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de edição especial para o Dia das Mães. O look de hoje é da loja Silvana Daniel e da Ana Bissai, cabelo e make Alpha Make Salon. Então convido vocês a ficar comigo, porque o nosso programa está no ar. Drogarias Elo Mais, sempre perto de você. Drogarias Elo Mais. Desde o momento em que um filho começa a ser gerado, seja no coração ou na barriga, se recebe o título de mãe. A nomenclatura passa a ser então o nome principal quando referida. Ao invés do nome de batismo, a mencionam como mãe do fulano. Meu nome só pode ser doce, ela logo diz, ao ser chamada diversas vezes pelos filhos em um único dia. Mãe, é! Sim, esse nome é doce, porém é forte e corajoso e carrega com ele grandes desafios, regado a deliciosas recompensas. E de desafios recompensadores, a nossa personagem de hoje entende muito bem. Ela é Michele Belloni Salvador, mas responde também pelo nome de mãe do Leonardo e da Rebeca. Michele, vamos reviver aí um pouquinho da sua história, o início de tudo, né? Michele, mãe, como é que foi receber o diagnóstico da Rebeca primeiro, né? Primeiro que a Rebeca foi uma gravidez normal, dentro dos padrões, não tive nada de anormal, fizemos todos os exames, ultrassom morfológica, que mede a pressão sanguínea, inclusive no nascimento fizemos todos os exames necessários, exame do pezinho, que inclusive poderia, né, ter mostrado o diagnóstico, mas não aconteceu. E aí a Rebeca foi desenvolvendo, como toda criança, e ela teve um desenvolvimento dentro dos padrões pediátricos até mais ou menos 1 ano e 9 meses. Dentro disso, estava dentro dos padrões. Só que aí nós percebemos a ausência da fala. O que mais nos incomodou era a ausência da fala. E na época, como professora, eu estava fazendo inclusive um curso sobre autismo. E no meu coração eu já sabia que ela era autista. Contudo, eu não queria acreditar. E o que me fez, o que alimentou o não acreditar, foi porque alguns pediatras de nome bom, né, de grande nome na cidade, acreditavam que a ausência da fala era por conta de um problema de audição, que ela era surda. Só que eu havia feito também o teste da orelhinha. Contudo, fizemos outros exames mais aprofundados, como o Bera, e Rebeca não tinha. Fizemos ressonância de crânio, todos os exames neurológicos também. Rebeca na saúde era perfeita, não tinha nada que apresentasse a ausência da fala, que justificasse a ausência da fala e também algumas regressões que ela começou a ter. E aí isso nos fez tentar investigar. Fomos a um terceiro pediatra e aí ela ali meio que fechou o diagnóstico, né? Ela ficou observando a Rebeca durante um tempo e me encaminhou a uma neuropsiquiatra da infância e da adolescência que, por vez, me disse, né, e foi muito duro ouvir, porque até então eu achava que ela era autista. E no meu coração eu sentia, mas quando vem de um pediatra te dizendo que ela não é autista, isso traz uma esperança. Mas aí quando a doutora falou, pode mudar todo o tratamento, que sua filha tem comportamento autista. Foi estranho, eu não sei nem te dizer, uma emoção que é difícil até revivê-la, porque eu trabalhei com autistas como professora. Só que agora a autista era minha filha, né? E aí foi difícil, mas eu chorei, e eu sou desse tipo, eu preciso chorar um dia. Eu chorei bastante um dia. E depois disso, por ter uma família muito boa também, meu marido, cara, apoia muito. E por a gente ter, né, uma linha cristã também, isso ajudou bastante. E depois dali eu falei, agora é bola para frente. Vamos encarar as coisas do jeito que são, não tem como. Eu tinha uma linha muito tênue, perto da depressão, como ainda tenho. Mas eu tinha que escolher, porque era mais do que eu não podia pensar só em mim. Agora a Rebeca dependia extremamente de mim. E aí começamos a seguir o tratamento na linha de autismo. E aí foi a vez de receber depois um segundo diagnóstico da Rebeca. Pois é, então acho que é uma caixinha de surpresa, dizem que a vida é uma caixinha de surpresa. E aí, já conformados com autismo, emocionalmente controlados, né? Aí mudamos de cidade, mudamos de neuro. E aí o neuro nos apresentou uma síndrome que até então eu não conhecia. Ele falou, pelos movimentos repetidos da mão dela, ele perguntou se nós já conhecíamos a síndrome de Rett. Eu disse não. E aí nós fomos pesquisar. E ele nos deu algumas informações sobre a síndrome de Rett. E aí veio o desespero, porque a síndrome de Rett ela é muito, muito agressiva.
A criança, ela começa a regredir não só em atitudes, mas fisicamente. A Rebeca teve uma perda muscular enorme. Ela era extremamente gordinha, hoje ela é muito magra. Então, isso é da síndrome de Rett. E essa perda muscular ia atrofiando tanto a musculatura que ela poderia chegar a ser tetraplégica. E aí fomos aos exames e eu orando e pedindo orientação com amigos e familiares. Mas eu não queria, eu falava todo momento, eu não queria essa síndrome. Só que as coisas não são do jeito que a gente quer. Mas a Rebeca, então, agora, síndrome de Rett. Uma síndrome que atrofia a criança, que não é só a ausência da fala, ela ia ter convulsões inúmeras diárias, o que a gente ainda não tinha vivido também. Pela ciência, isso não tem cura, é para o resto da vida. Então, vamos tentar com que ela não perca mais o que já tem, né? Então, e aí, mais uma vez, o dia amanheceu diferente, encaramos, Fábio sempre apoiando, Leonardo também, o meu filho maravilhoso, toda assistência juntos, sofremos juntos e nos alegramos juntos. E aí, como você falou da caixinha de surpresa, também vem um diagnóstico anos depois também do Leonardo, né? E isso concomitante às convulsões, porque há 3 anos atrás a Rebeca começou a ter convulsões também, que na verdade foi no tempo certo. E parece que foi hoje, Leonardo emagreceu, teve uma infecção de ouvido e emagreceu bastante. Mas ele estava aparentemente saudável. E aí fomos ao Dr. Lúcio, chegou lá, ele até suspeitou de um tumor, né? Porque o Leonardo tinha perdido 4 quilos em menos de uma semana. E aí eu falando as características, o que estava acontecendo com ele, e ele mediu a glicose, fez um teste de glicemia simples e a glicose do Leonardo estava 512. Eu não sei, eu não tive noção do que estava acontecendo ali na hora. Eu não tive noção nenhuma, eu não sei, mas me recordo como se fosse agora. Ele só me disse assim, o seu marido está onde? Eu falei, meu marido, o Fábio está onde? Michele falou, o Fábio está em Vitória. E ele mesmo ligou para o Fábio e aí falou, Fábio, sua esposa está indo agora para Vitória. Eu fui dirigindo, eu só falei, doutor, eu preciso passar em casa, pegar a Rebeca, deixar ela na casa de alguém. E eu nem sabia o que era, que o Leonardo não tinha almoçado. E eu passei na casa da minha mãe para deixar a Rebeca, já deixei ela com uma mala, porque eu imaginava, e fui com uma mala, que eu fui para Vitória, eu falei, eu devo ter que ficar lá. E aí, ali ainda deu um prato de feijão, briguei o Leonardo com um prato de feijão, isso poderia ter piorado muito, porque já estava 512, mas por Deus, eu não sabia o que estava acontecendo, eu sei que era uma coisa séria. E naquele momento, eu tive uma calma muito grande para resolver a situação no meu coração. E fui dirigindo pela BR para Vitória, eu fui muito rápido, porque eu sabia que era uma coisa que eu tinha que ir correndo, cheguei lá, os médicos já estavam me esperando, e aí eles tentaram baixar a glicemia, e me recordo até agora que aí já tinha muitas horas que o Leonardo não tinha comido. E aí ele pedia, mãe, eu quero um biscoito, mãe, eu estou morrendo de fome. E eu não podia dar absolutamente nada para ele comer. E aí até um enfermeiro, isso é fé, ele trouxe um biscoitinho escondido, mãe, você tem fé? Eu falei, eu tenho. Eu vou dar para ele, eu não posso, você não pode falar com ninguém. Aí o enfermeiro deu 2 biscoitinhos de água e sal para ele, ele comeu. E aí foram acontecendo coisas muito boas, porque também, né, é difícil falar que coisas boas, mas aí eu sei que de repente a glicemia não baixou, e aí falaram, você vai ter que ir para uma UTI. Aí eu pensei, mas UTI, o TIM, né, no caso. Falei, mas o TIM, meu filho está consciente, está muito consciente, muito tranquilo, assim, aparentemente. Aí eu falei, eu vou ficar com ele, né? Aí ela, não, você não vai ficar, provavelmente ele vai ficar em coma induzido. E aí eu comecei a ligar para Guarapari e pedir às pessoas que me ajudassem em oração também, porque eu queria ficar com meu filho. E a memória mais dolorosa que a gente tem assim desse momento é eu e Fábio amanhecemos ali na manhã, acho que era dia 11 já de outubro, e a gente dormindo no carro, porque desesperado, tinha a Rebeca, eu tinha que ir e voltar, porque também tinha a Rebeca. E aí a gente sentado ali, e agora? E foi um momento que a gente não tinha o que fazer. Recebemos uma ligação de um amigo, um pai, na verdade, nesse momento. Eu esperava até que ele me consolasse, né? Porque é um pai, é uma pessoa que tem muitas coisas boas para falar, e aí ele me fala, eu não tenho nada para dizer. Eu falo, consola meu marido, então. Fala alguma coisa pro Fábio, Fábio nem fala. Aí ele falou, eu não tenho nada para dizer. Então, isso foram experiências difíceis, mas boas, porque a gente sofreu pra caramba. Também foi ali 3 dias. O meu filho passou o dia 12 de outubro dentro de uma UTI, tomando agora insulina, com uma vida totalmente diferente a ser vivida. Meu filho tinha 10 anos.
né? E foi um baque, porque ninguém espera uma criança totalmente saudável e era uma doença autoimune. Não era da minha genética, nem da do Leonardo, nem da família do Fábio, de nada. É uma doença autoimune. E agora? O pâncreas dele parou. Tomar insulina para o resto da vida. O que eu poderia fazer? O que nós poderíamos fazer? Meu filho tem que ser feliz. Então, eu não posso viver em depressão. E aí, Michele, em relação agora à nova rotina, a forma com que você encara isso, você disse, meu filho tem que ser feliz, e isso é fundamental para você. Você acha que realmente faz a diferença? Faz muita diferença, porque a gente, como eu disse no começo, a gente tem duas linhas a seguir. Viver em depressão, porque ela fica muito próxima da gente, é um sentimento muito ruim. Eu senti várias vezes esse sentimento de tristeza, mas é você acordar, não querer sair da cama, mas aí você pensa, eu tenho o Leonardo e tenho a Rebeca. Eles precisam viver o dia deles e eles dependem de mim. O Fábio, meu marido, trabalha o dia todo em Vitória. Inclusive, você já mencionou que você dava aula, né? Você é formada em letras, passou em concurso, que era o seu sonho, abriu mão de tudo para cuidar dos seus filhos. Verdade, abrindo esse parênteses, eu estudei a vida toda com muita dificuldade. E aí, quando eu passei em 2 concursos, 2 municípios, me efetivei, era o meu sonho, demorou a efetivação. Era meu sonho de todo mundo, né, ser concursado. E aí, 2 anos, nem 2 anos, 1 ano e pouco que eu estava como efetiva, vieram os quadros. Rebeca com convulsões, Leonardo diabético. E aí? Não poderia, não tinha como alguém cuidar dos meus filhos. Eu tive que abrir mão de todos os meus sonhos, porque eu sou apaixonada por dar aula, ainda gosto muito. E sou apaixonada por meus meninos que eu dava aula. Só que era minha família, era meu filho, era minha filha. E eu tive que abrir mão de tudo, abdicar de tudo, inclusive dos meus próprios sentimentos de tristeza. Eu não posso, não é que eu não possa, mas eles precisam que eu esteja feliz. Michele, eu queria te pedir, tem muitas mães nos assistindo agora e você é inspiração realmente para todas nós, eu também sou mãe, e eu queria que você deixasse um recado para as mães que estão te assistindo agora. A história que a gente vive é uma história difícil, mas é uma história totalmente possível. A gente tem uma frase que vimos num filme uma vez, Minha Família, que não precisa ser fácil, basta ser possível. E é possível. Todos os dias você acordar, não importa a dificuldade, o dia está aí, você está viva e existem pessoas que dependem de você. Falar de filho como mãe é falar do seu coração, é falar da sua alma. Eles são o meu norte, né? Eles são a minha inspiração, eles são cada batida do meu coração, a cordinha do meu coração é ligada pelos dois. Eu acho que se não fosse os dois hoje, a minha história foi difícil, mas eu não mudaria absolutamente nenhuma vírgula de nada do que aconteceu na minha vida, porque ser mãe é o maior privilégio do mundo, é a coisa mais linda e é possível se viver uma vida difícil. Não precisa ser fácil, tem que ser possível. Michele, a gente é muito grato por você dividir sua história com a gente. Muito obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço, porque é fundamental para mim estar aqui, podendo participar um pouquinho da minha história. Não uma história que muitos quereriam, mas como já disse, não abro mão dessa história. Bom, pessoal, então aí fica um programa especial do Dia das Mães. É um presente das drogarias Elo Mais para todas as mamães aí. Um feliz Dia das Mães. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa, estar aqui sempre com a gente e até a próxima.